Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar um vídeo breve, introdutório, mas muito necessário, sobre um assunto que eu tenho tratado constantemente, tanto em sala de aula, quando com os meus alunos nós conversamos sobre esse tema nas aulas de aconselhamento bíblico, quanto na prática, no dia a dia de gabinete pastoral, quando converso com pessoas que foram diagnosticadas e sofrem com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E a indagação surge nos alunos, nos pastores, nos colegas amigos, sobre como o aconselhamento bíblico é útil e como ele enxerga esta patologia diagnosticada pela psiquiatria, por psicólogos, como nós podemos ajudar biblicamente as pessoas que sofrem deste mal. O problema inicial é que nós estamos diante de um tipo de comportamento e não de uma doença. E a forma como as pessoas têm encarado esse comportamento obsessivo compulsivo e o transformado em uma doença nos gera um certo conflito de nomenclaturas. Primeiro porque o conceito e um dos principais desafios que nós temos como conselheiros é lidar com uma terminologia que obviamente não é da escritura, não tem origem da escritura ou na escritura, e que é extremamente pautada por um campo do saber, uma área de pesquisa que assim a denominou. Então nós temos uma questão que não é necessariamente ruim para nós, pois toda a contribuição que a psicologia fez, assim como a psiquiatria, ao estudar esse tipo de comportamento, nos ajuda a perceber os padrões pelos quais o indivíduo que é acometido deste mal percorre. Entretanto, ao desqualificarmos esse tipo de comportamento como uma decisão comportamental, ou melhor dizendo, como uma atitude comportamental, e considerá-la apenas como uma patologia, corremos o perigo de tirar do indivíduo a sua responsabilidade sobre o comportamento e vitimizá-lo. Fazendo-o vítima, ele se torna refém desta doença e assim ele não tem a sensibilidade ou atitude de reagir de forma ativa contra um tipo de comportamento. Eu vou descrever para vocês aqui na nomenclatura bíblica e você vai perceber que, sim, pela escritura, ele é facilmente identificável e tratado. Então, a primeira questão que eu aponto aqui é que nós estamos diante de um tema que foi prioritariamente abordado pela medicina, pela psicologia, e a escritura foi deixada de lado nesta consulta original sobre esse problema. Então, conselheiros bíblicos têm, sim, um grande desafio de trazer para dentro da escritura um assunto que é dominado pelo campo da psicologia. Isso não quer dizer que é ruim para nós, mas é desafiador com certeza. As maiores referências que nós temos hoje sobre o transtorno obsessivo compulsivo, ou como eu vou chamar daqui para frente, o comportamento obsessivo compulsivo, surgem do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o chamado DSM, na sua quarta edição, que lá trabalha com mais detalhes, através de pesquisas e observações, os elementos que são comuns e somatizados ou expressos no corpo de quem sofre desse tipo de comportamento. Precisamos observar que as características que lá são destacadas, elas são úteis para nós como conselheiros. Como eu tenho dito em outros momentos, em aulas, palestras, o aconselhamento bíblico ele não é um discurso anticientífico e muito menos demonizador ou demonizante de outras áreas do saber. O ponto aqui é que ao falar de transtorno obsessivo compulsivo ou comportamento obsessivo compulsivo, nós infelizmente lidamos com uma referência muito mais exterior à escritura por causa da iniciativa do DSM e a popularização do conceito do que uma abordagem bíblica sobre o que a Bíblia fala desse tipo de comportamento. Os observadores que pesquisaram e que pesquisam o comportamento obsessivo-compulsivo destacam que esse tipo de comportamento, ou TOC, a sua abreviação, é marcada por dois tipos de movimentos, a obsessão e a compulsão. A obsessão pode ser definida como uma ideia, pensamentos, impulsos, imagens persistentes, lembranças desenhadas na memória, ilusoriamente reais em muitos casos, que servem como um mecanismo de causar ansiedade ou angústia no indivíduo. Então, a obsessão é um tipo de ideia fixada na mente
um tipo de pensamento ou impulso que causa uma constante ansiedade e marca esta angústia do indivíduo por ele ter que executar esta obsessão, na condição de que, se ele não faz aquilo que esta ideia permanente em sua mente o exige, ele sofrerá as consequências. Daí vem a outra definição, que é a compulsão. Ser compulsivo, ou como o próprio DSM-4 define a compulsão, é a tentativa da pessoa, insistentemente, de neutralizar a ideia da obsessão. Então, a compulsão, ela serve como essa tentativa desesperada da pessoa para neutralizar a sua obsessão com algum comportamento, com alguma tentativa de inibição. Então, quanto mais obsessiva é a ideia, mais compulsivo será o seu comportamento na tentativa de neutralizar aquele desejo. Neutralizando esse desejo, que nunca é saciado, por isso o comportamento obsessivo compulsivo é marcado por repetições, o indivíduo encontra uma certa paz em seus rituais de compulsão e obsessão. Mas como eles são insaciáveis, ele nunca encontra uma paz em seu coração. Ele sempre repete os mesmos ciclos, repete os mesmos comportamentos, porque a ideia é fixada na sua mente. Ela está o tempo inteiro pressionando-o para um lugar de angústia e ansiedade. Essas compulsões, as quais eu falei, como sendo essa tentativa de neutralizar a obsessão, elas não são realizadas porque a pessoa gosta, porque a pessoa faz de boa vontade. E aqui, conselheiros e o DSM-4 concordam em algum aspecto. Quem é acometido desse tipo de comportamento sofre porque ele o faz numa tentativa desesperada e escravizante de reduzir uma ansiedade produzida pela obsessão. Então essas compulsões, elas são sempre excessivas, elas são sempre frequentes e elas são sempre escravizadoras, porque o indivíduo nunca consegue saciar a obsessão do seu coração. Eu quero que você observe que o transtorno obsessivo compulsivo, ou como eu defino, o comportamento obsessivo compulsivo, surge de um desejo, surge de uma ideia fixada, um pensamento altamente e extenuamente apresentado ao indivíduo em sua mente, um impulso ou uma imagem que ele desenha em seu coração. Então nós estamos falando de desejos, estamos falando de vontade que motiva o indivíduo consciente ou inconscientemente a realizar alguma atitude. Bem, no aconselhamento bíblico nós aprendemos que o alvo do conselheiro é chegar no coração, e entendendo que pelos textos bíblicos que nos falam o que é o coração do indivíduo, como esse elemento central da existência, aquela força motriz que me impulsiona a ser, fazer e pensar, é o coração quem deseja, é o coração quem fixa a ideia, é o coração que exige que seus desejos sejam realizados. Então, o comportamento obsessivo-compulsivo, muito mais do que ser a repetição de certos padrões, ser a repetição de certas coisas que o indivíduo faz, já conseguimos identificar que ele tem como natureza o coração. Aquilo que o indivíduo ama, valoriza ou que o faz refém. Quando pensamos sobre o comportamento obsessivo-compulsivo ou TOC, é preciso pensar que tudo que foi escrito pelo DSM e pelos pesquisadores seculares afirma que existem 4 respostas ou 4 possibilidades que expliquem a causa do TOC, ou que formalizem esse tipo de comportamento obsessivo-compulsivo. E basicamente eles apresentam 4 respostas: circunstâncias do passado, pressões do presente, aspectos físicos ou genéticos e questões espirituais do coração. O mundo secular pensa nas questões espirituais do coração. Eu quero falar rapidinho, para esse vídeo não ficar muito extenso, é só uma introdução do assunto, para você entender como é que cada elemento dessas respostas podem ser encontrados na Escritura, confrontados por ela, e levar o conselheiro bíblico a ajudar pessoas que sofrem com esse tipo de comportamento pela Escritura. A primeira resposta da causa do TOC seria as questões do passado. Então, o que a psiquiatria afirma é que pessoas que sofreram em seu passado com cobranças, julgamentos e pressões na sua construção familiar, que exigiam dela um nível de perfeição maior do que elas poderiam dar, certamente sofrerão no futuro com uma pressão interior diante dos elementos da vida. E o exemplo que muitos dão é que uma mãe cria uma filha
sempre reclamando que o seu quarto estava sujo e que ela nunca conseguiria deixar o seu quarto limpo o suficiente. Aquela criança cresce com aquele tipo de julgamento e aquela sensação tanto de cobrança quanto de incapacidade. Segundo a psiquiatria, quando esta criança virá adulta, a voz da sua mãe opressora ecoando em sua mente dizendo que ela nunca é capaz de ser tão limpa e organizada e que seu quarto sempre estará sujo, a faz ter padrões repetitivos e uma obsessão por limpeza. Para compensar esta angústia da cobrança, ela desenvolve rituais de limpeza cada vez mais severos e escravizantes. Isso pode acontecer quando nós olhamos para a Escritura? Sim. Cobranças do passado podem trazer perigos para uma vida presente. Eu dou um exemplo dos irmãos de José, que por causa do que fizeram no passado, quando estiveram diante dele, sofriam com medo do que poderia acontecer. Eram cobrados dia após dia quando tentaram dar um fim no seu irmão e depois disso pagaram, caro em sua consciência. Em determinados momentos da história de Israel, principalmente com o rei Davi, os seus atos do passado tanto o davam ânimo para viver, quanto cobraram de si um arrependimento e uma culpa pelo seu pecado. Então nós, conselheiros bíblicos, não descartamos que as pressões da construção da vida da pessoa podem trazer sobre ela julgamentos que podem favorecer um tipo de comportamento dessa forma. Mas, como conselheiros bíblicos, nós sempre levamos o nosso aconselhado a compreender o valor libertador da Escritura, do sacrifício de Cristo, de todo tipo de julgamento, maldição ou peso que possa ter sido lançado sobre aquele indivíduo antes que o Evangelho o alcançasse ou mesmo quando a compreensão do sacrifício de Cristo não foi plena em sua vida. Quando apresentamos o Evangelho e como Cristo, em sua morte substitutiva, levou sobre si todas as nossas dores, essas pressões do passado, elas se tornam do passado. Então a nova criação, que nós somos convidados a ser pelo Evangelho, está livre dessas amarras e por isso os traumas do passado, ou as vivências do passado, que geram esse comportamento, precisam ser deixadas ao pé da cruz. Uma segunda afirmação que os pesquisadores seculares falam sobre o toque é a questão do ambiente momentâneo, ou as pressões do dia a dia. Então imagina uma pessoa que sofre com esse tipo de comportamento obsessivo, compulsivo, que está vivendo debaixo de um tremendo estresse no seu trabalho. Ele está sendo pressionado porque o mercado de trabalho está difícil, ele tem que render o melhor resultado, mas ele se sente incapaz de alcançar um padrão de excelência que o mercado exige. Então, para que cada vez ele tenha mais disponibilidade para o mercado e mais eficiência, ele se prende em padrões ou ideias que colocam sobre ele uma pressão compulsiva. Ele então repete várias vezes os mesmos rituais, ele se envolve em comportamentos repetitivos para que ele suporte as pressões do seu dia a dia. Quando nós percebemos pessoas que vivem assim, essas situações particulares podem trazer um comportamento exagerado. Vou citar um exemplo que talvez você possa captar melhor a ideia. Imagina que um homem trabalha numa empresa cujo chefe é muito exigente e não aceita erros dos seus funcionários. E o trabalho daquele senhor, daquele homem que eu estou dando como exemplo, é de checar contas de alto valor financeiro que podem trazer prejuízos para a empresa se feito errado. O medo de errar, o medo de perder o emprego, a obsessão, a ideia fixada de que aquele emprego é o seu salvador, ele não pode ficar sem, levam aquele senhor a cada vez mais verificar as mesmas contas mais e mais vezes para não ter erro ou possibilidade de pensar que está errado. E ainda assim, quando ele entrega o documento oficial para o seu chefe, ele pensa, será que eu vi direito? Será se eu vi o suficiente? Será se não tem erro? E assim ele vai se consumindo. Bem, as pressões do tempo presente, elas de fato podem nos atacar no nosso comportamento. Mas eu quero levar você a pensar sobre o que a Escritura fala sobre as pressões do presente. E assim você pode entender como ajudar seu aconselhado. Em certo sentido, a Bíblia fala que isso pode acontecer. Eu dou o exemplo do salmista Davi de novo. E quando se sentiu aflito por causa do seu pecado, ele foi esmurecendo, definhando em seu próprio corpo. Quando você pensa no profeta Abacuque,
diante da revelação de que os babilônicos estavam vindo para invadir o seu povo, o texto fala, Abacuque capítulo 3, se não me falha a memória, que ele tremeu, ele ficou meio que literalmente passando mal com essa visão. Vou lembrar vocês que também, por exemplo, a Paulo, né, em 2 Coríntios capítulo 12, diz que orou e clamou repetidas vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne. As pressões do dia podem nos trazer aflições e comportamentos às vezes desastrosos e escravizantes. Entretanto, eu não posso pensar que as situações devem conduzir o meu coração. Eu não posso deixar-me levar pelas circunstâncias, porque nós somos convidados a viver por fé. Nós somos convidados a viver na confiança de que Deus tem todas as coisas sob o seu controle e que as coisas que acontecem são para o nosso bem. Então, quando nós pensamos na convocação bíblica de que o crente é chamado para viver pela fé, pela esperança, pela perseverança, promessas de Deus para nós aprendemos que o próprio salmista, o próprio Paulo, o próprio Abacuque, escolheram confiar no Senhor e não temer as circunstâncias e por causa dessas pressões sofrerem seu comportamento. A terceira causa que eles falam muito é sobre a questão genética, né? As predisposições genéticas. E aqui é apropriado que nós pensemos muito bem como a Bíblia faz essas distinções semânticas e hermenêuticas e pressuposicionais sobre o indivíduo. Uma vez que a medicina afirma que o toque pode ser algo genético, eles descartam o valor imaterial da alma que pode ser tirada do lamaçal do pecado e da morte eterna para uma vida de obediência e uma nova vida com o Senhor. Já que algumas pessoas alegam terem essa predisposição, então nós, como conselheiros, nós somos indicados a fazer com que os nossos aconselhados procurem os médicos, façam exames, façam check-ups, para que eles se tranquilizem para saber se está tudo bem com a sua parte física. Não tendo nenhum problema, então trataremos essa questão do comportamento escravizante pelas vias da Bíblia e não por medicamentos que não tratarão o que não existe de verdade. Quando você olha o DSM, ele vai afirmar, você vai ver um termo chamado de ego distônico. Esse termo até bonito se refere à ideia de que a pessoa ela vive esse comportamento obsessivo-compulsivo por questões genéticas. E assim, eles usam uma alternativa medicamentosa para o equilíbrio hormonal do indivíduo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos que nós devemos sim ser amigos da boa ciência, por isso conselheiros têm médicos como seus amigos, mas em casos onde a psiquiatria ou psicólogos querem levar a coisa para uma área da genética, da formação do corpo, algo físico ou fisiológico, nós conselheiros bíblicos podemos sim acompanhar esses casos, indicando bons médicos, solicitando que os nossos aconselhados procurem os especialistas para investigarem alguma causa genética. Havendo algum problema, eles devem seguir com o tratamento medicamentoso, mas não havendo, nós não podemos deixar que os nossos aconselhados aceitem uma ideia de que o problema é com o seu corpo e apenas a partir de medicamentos tentarem mudar essa resposta para o seu comportamento. Aliado a isso, nós apresentamos a Escritura como ela é um convite para uma vida de obediência e redenção a Cristo, seguindo o seu cuidado, a sua orientação. Isso ajuda pessoas como Paulo diz, aqueles que roubavam não vão roubar mais, aqueles que mentiam não vão mentir mais, ou seja, uma mudança de seus comportamentos pecaminosos para comportamentos que são para a glória de Deus. Por fim, a psiquiatria afirma, através do seu DSM e das suas pesquisas, seus pesquisadores, que existem questões do coração que envolvem o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, essas questões do coração elas se aproximam do que nós falamos, porém nós falamos com a verdade bíblica e não com a verdade secular sobre o tema. As questões do coração, quando a psiquiatria fala, envolve muito mais o comportamento, a educação, ou como Freud gostava de citar, o superego. A ideia de que os outros são a causa do meu comportamento desastroso, os outros são a causa das minhas repressões, das minhas angústias e dos meus comportamentos obsessivos, compulsivos. Mas o que a Bíblia diz é que, embora o pecado alheio tenha um poder de destruir a mim, não é bem verdade que o meu coração, como eu disse, é essa junção
de quem eu sou, é o verdadeiro eu, é a essência de quem eu sou, seja capaz de orientar permanentemente corações que se encontram com a Escritura. O que eu estou dizendo é que, embora nós usemos o nosso coração para todas as coisas que fazemos, é justamente aqui que o aconselhamento bíblico é essencial para tratar esse tipo de mal. Porque uma vez que a própria psiquiatria diz que o coração tem um espaço, a Bíblia diz, a partir de Gênesis capítulo 6, versículo 5, em vários outros textos que apresentam, Eclesiastes capítulo 9, eu lembro aqui, Provérbios 28, Provérbios capítulo 6, vários textos, Jeremias 17, 9, mostram que o coração do homem caído, sim, é mau, corrupto, doente e escravizado pelo pecado. Mas uma vez que o Senhor faz a circuncisão do coração, Deuteronômio 30, verso 6, coloca em nós um novo coração, Ezequiel 36, nós passamos então a deixar as coisas do passado, as escravidões, as coisas que nos escravizavam, perdão, e que nos levavam a comportamentos pecaminosos no seu lugar. Agora, diante desse novo coração, nós vivemos uma novidade de vida. Nós vivemos uma novidade de vida que nos leva para um comportamento obediente ao Senhor. Eu não quero dizer aqui que o processo é fácil, que é simples, porque aconselhar é exatamente deslocar esse coração que está preso em seus ídolos, em suas correntes, e estabelecer ali um altar de adoração ao Senhor. Aconselhar não é um passo de mágica, aconselhar é uma lida diária nessa mudança de quem nós somos para a glória de Deus. Mas o que eu quero falar com esse simples e curto vídeo é que quando tratamos pessoas que sofrem com comportamento obsessivo compulsivo, nós enfrentamos primeiro uma dificuldade. As pessoas acreditam muito mais no diagnóstico médico que vem de referências médicas de pesquisas seculares do que o que a Escritura fala. A Escritura já falava do toque antes mesmo dessa terminologia surgir. Falava de pessoas que, por causa do seu senso de punição, de autojustiça, de cobrança por uma redenção particular, uma redenção individualista, tentavam corrigir os seus erros com comportamentos ainda mais escravizantes. Um exemplo final para você pensar foi como Davi tentou cobrir o desejo e a ideia fixada em seu coração de ter a mulher do seu amigo que estava no campo de batalha, e ele desejou a sua esposa, deitou-se com ela para cobrir o seu problema. Ele planejou ainda mais coisas erradas, e você vê que Davi foi consumido por aquela ideia, por aquele comportamento, e cada vez mais ele gerava em seu coração compulsões para resolver essas questões. Até que o profeta veio e revelou, e Davi então passou por todo um processo de humilhação, de arrependimento e perdão. E eu finalizo, além de apresentar essa dificuldade, mostrando que o aconselhamento bíblico pode sim tratar pessoas assim, é que mesmo quando as próprias fontes seculares apontam a origem, as causas e as possibilidades, para cada um desses argumentos nós temos uma resposta bíblica, e uma resposta que pode amparar biblicamente conselheiros para não se amedrontarem diante desses problemas, mas caminharem juntos com essas pessoas, investigando as possíveis causas do seu coração, mantendo em foco que nós estamos ali muito mais para mudar um comportamento, mas para mudar um coração, porque ele é a fonte. Como eu disse, o comportamento obsessivo compulsivo biblicamente é resumido na ideia do desejo pecaminoso, de um coração que deseja o tempo todo o mal, e por ideias pecaminosamente, hábitos, pensamentos que estão ali obsessivamente cravados nesse coração, emanando a partir dele toda uma gama de desejos que deverão ser satisfeitos por comportamentos cada vez mais compulsivos e compulsórios. Quando nós mudamos o foco do desejo, quando nós mudamos o que o coração deseja e mostramos para esse coração a graça de Deus sobre nós, o valor do sacrifício de Cristo, que não exige que nós paguemos com nossos próprios esforços o perdão pelos nossos pecados ou amenizemos nós mesmos a angústia do nosso coração. Pelo contrário, lancemos sobre ele a nossa ansiedade, a nossa angústia. Aquelas pessoas encontram novidade de vida. Vou falar ainda muito mais sobre isso em um curso que o Instituto Notesia vai oferecer em breve. Aqui é apenas um comentário para que você ouça e perceba a beleza da Bíblia no tratamento de pessoas que sofrem com comportamento obsessivo compulsivo. Deus nos abençoe, um grande abraço a todos e até a próxima.